Beleza, galera? Mais uma videoaula do nosso canal aqui e para os alunos da Escola Dinário Feitosa, nessa época de pandemia aí do coronavírus. Dessa vez nós vamos falar sobre radicais, a raiz enésima de um número real. Vou mostrar para vocês aqui como a gente faz o cálculo da raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta e assim por diante desses números reais. E mostrar também que alguns números não possuem raiz quadrada, raiz com índice par exato, Beleza, então assim, por definição aqui, a raiz quadrada, a raiz enésima de um número A, aqui onde n é o índice, o A é o radicando, e esse símbolozinho aqui, famoso símbolo é o de raízes, é o nosso radical, certo? Por definição, índice do radical, radicando, que é o A, e o radical. Primeiro caso é quando esse índice aqui, esse índice N, ele é um índice par. Quando que acontece? Quando esse índice aqui é par, existem duas situações. Ou o A é maior que zero, ou o A é menor que zero. O que significa? Ele vai ser ou positivo ou negativo. E as duas situações que nós vamos ver. Quando o índice for par, um número par, 2, 4, 6, 8, 10, e o radicando aqui, o A, é o nosso primeiro caso, o A maior que zero, ele é positivo. A gente define aqui, que a raiz enésima de um número só é igual a outro se esse número elevado a n for igual a A. Isso aqui, na verdade, é a nossa definição de raízes. Trocando em miúdo, a gente diz o seguinte, que raiz quadrada de 49 só é igual a 7, se, e somente se, esse símbolo aqui, esse mesmo símbolo aqui, se, somente se, a raiz quadrada de 49 só é igual a 7, se, somente se, 7 vezes 7 foi igual a 49. E a gente sabe que 7 vezes 7 é 49, então é por isso que a raiz quadrada, lembrando que quando a gente não tem aqui, esse índice aqui, não tem nenhum valor, significa que ele é 2, e a gente chama de raiz quadrada. Outro exemplo 2, raiz sexta de 729 só é igual a 3, se 3 elevado a 6 for igual a 729. E a gente sabe que 3 vezes 3 vezes 3, o 3, 6 vezes ele é 729. De novo, quando o índice é par, raiz oitava de 256 só é igual a 2, se 2 elevado a 8 for igual a 256. Então, todas essas igualdades aqui, elas são verdadeiras, beleza? Então, a raiz de 49 é 7, a raiz de sexta de 729 é 3, a raiz oitava de 256 é 2, beleza? Isso é quando o nosso A é maior que zero. Quando esse índice aqui, o índice N, ele é par e o nosso A é menor que zero, ou seja, o nosso A é negativo, o nosso radicando é negativo. O que vai acontecer? Ela não tem definição no conjunto dos números reais, certo? Não se define aqui a raiz de um número negativo quando esse índice é par, quando o índice do radicando é par. Ou seja, não existe raiz de números negativos quando o índice é par. Então, toda vez que você encontrar um índice par, um número negativo, aliás, índice par não, um número negativo aqui, você define como verifica o índice do radical. Se ele for par, não existe raízes. Eu vou mostrar mais embaixo o exemplo, quando a gente chegar aqui no nosso segundo caso, eu vou demonstrar esses dois exemplos aí para vocês entenderem. Bora lá. O outro caso, é quando é ímpar. Nessa situação aqui, ou esse índice é par, ou esse índice é ímpar. Nós mostramos o índice par, quando é maior do que zero, existe raízes, quando é menor do que zero, não existe raízes. Vamos para o ímpar. O ímpar se define pela mesma regra, A elevado a n
raiz enésima, melhor dizendo, raiz enésima de A igual a B, se somente se B elevado a N for igual a A. É a nossa mesma regra, né? Eu tenho um exemplo em classe aqui. Se aplica a definição quando radicando A é positivo, ou seja, o A é maior que zero, e quando o radicando também é negativo, ou seja, quando o A é menor que zero. Nesse caso aqui, irão existir as duas raízes, tanto quando o A é maior que zero, ou quando é menor que zero, quando é positivo, quando é negativo. Olha aqui, ó. Raiz cúbica de 8 é 2, se somente se 2 elevado a 3 for igual a 8, né? E 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Raiz cúbica de menos 8, veja aqui, ó, que ele é negativo. Mas existe raízes negativas quando esse índice é ímpar. Só não vai existir quando o índice é par. Então, na hora que você encontrar aqui, você verifica aqui se o índice é ímpar. Se ele for ímpar, existe. Então, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo é menos 8. Olha o que eu estava mostrando lá, ó. Raiz quadrada de 9, né? Quando a raiz é quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9. Olha quando é negativo agora, ó. Índice par, expoente negativo. Seria menos 3, se menos 3 ao quadrado for 9. E menos 3 ao quadrado é 9. Então, toda vez que a gente tem uma base negativa com um expoente positivo, isso aqui sempre vai dar positivo. Por isso que a gente diz que raiz de menos 9 não existe para o conjunto dos números reais. E a gente define por essa aqui, ó. Não existe raiz de número negativo quando o índice é par. Beleza? Vou mostrar aqui algumas observações, algumas diferenças, né? Existe uma tendência natural das pessoas confundirem isso. Bora lá. Diferença entre os opostos. Eu tenho aqui o menos raiz de 16 e o raiz de menos 16. Olha a diferença, ó. Essa raiz de 16 aqui, ó, ela existe. Né? Quanto é a raiz de 16? É 4. Então, eu conservo esse sinal, raiz de 16, 4. Veja que esse sinal está fora, né? Diferente de raiz de menos 16, ó. Pela definição, ó, base negativa, radicando, melhor dizendo, negativa, índice radicando par, né, que aqui é 2, base negativa, índice radicando par, não existe raízes para o conjunto dos números reais. E uma segunda observação, a raiz quadrada de 0 é 0. A raiz de 0, ela vai ser 0 em qualquer situação, né? Eu botei aqui. Raiz enésima de 0 é igual a 0, se somente se 0 elevado a n for 0. Bora ver por que isso é verdade, ó. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 é 0 em qualquer situação. Então, o 0 multiplicado por ele mesmo n vezes vai ser sempre 0. E a gente define raiz quadrada de 0, 0. Raiz que o índice é 25 de 0, 0. Raiz 897, 0, 0. Qualquer que seja aqui esse índice aqui, o resultado sempre será 0. Beleza? Então, galera, isso aqui é a nossa definição geral para a raiz enésima de um número real. Beleza? Então é isso aí. Bom estudo a todos. A gente se vê na próxima videoaula.